Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira bravíssima, 12 de maio, agora são 2 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Olha só, ontem foi um dia histórico, né, para o Bitcoin, para todo mundo que vive essa criptoeconomia, essa economia descentralizada. Ontem foi minerado o bloco número 630 mil, que é o bloco que faz, o halving, o terceiro halving da história do Bitcoin. O que é o halving? Muita gente perguntou o que é o halving, o que não é, o que não é. A mineração, a recompensa pela mineração, ela é cortada pela metade, tá? Então a curva de inflação das moedas impressas do Bitcoin, que elas são sabidas, são 21 milhões de unidades no final da história da mineração, que deve acontecer mais ou menos no ano 2150, 2140, mais ou menos por aí. E a recompensa da mineração, ela é quebrada pela metade, a cada 4 anos, a cada 210 mil blocos. Ontem foi o bloco 630 mil, então tivemos o terceiro halving. O próximo halving, mais ou menos daqui 4 anos e 2 dias, se os blocos tiverem a média de 10 minutos cada um, 4 anos e 2 dias, no bloco 840 mil, tá? Então a gente já está na contagem regressiva do próximo bloco. E ontem foi um dia histórico, né? Primeiro por conta disso, segundo aqui no Brasil a gente fez a cobertura desse halving, né? Então fizemos o narralving, né? Então narramos aí o que estava acontecendo com muitos convidados. Quem organizou foi a Bitcoin Trade, que chamou eu, né, o Bitnada, e também o Escola Cripto para fazer parte do host aí dessa live que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, ó, aqui, ó. Tá? Fizemos aqui eu, o Daniel Cocchieri da Bitcoin Trade e o João Razin da Escola Cripto. E a gente chamou um monte de gente do mercado. Por exemplo, aqui está o Rudá Pellini, tá? Teve a Tatá, teve o Economista Sincero, porra, teve o Murilão P2P, teve um monte de cara bom, teve, nossa, foi muito top. Foram 3 horas de transmissão, foi a maior transmissão do Brasil. A gente só perdeu para algumas transmissões, inclusive para do Tony Vaz, tá? Então no Brasil nós fomos a maior transmissão sobre o halving no Brasil. Falou? Então foi muito legal, foi um dia histórico, tá? O dia ontem, dia 11 de maio, foi um dia histórico, entra aí pros anais aí do Bitcoin, e isso vai ser muito lembrado. Falando nisso, porque ontem, depois do bloco, demoraram praticamente 40 minutos para ser minerado o próximo bloco, né? Então minerou o bloco número 630 mil pela Antpool, e aí demorou 40 minutos, aí ficou aquela dúvida, meu Deus, e aí, será que a galera, todo mundo desligou? E aí deu 40 minutos e começou a rolar bloco. A gente já passou 94 blocos, tá? Então tá tudo normal com a rede do Bitcoin, ela segue firme, segue forte, cada vez mais firme, cada vez mais forte, e é isso aí. Agora a gente tá no bloco 630.094. E a gente tem que mostrar uma coisa, que isso aqui é muito interessante, né? Então olha só. Esse aqui é o bloco 629.999. Você lembra no comecinho do vídeo eu disse que o halving acontece no bloco 630 mil. Então a partir desse outro aqui, tá? Então a partir do bloco 630 mil, a recompensa da mineração ela é quebrada pela metade. Então esse aqui, ó, o 629.999 foi o último bloco com a recompensa de 12 bitcoins e meio, tá? Foi o último bloco com a recompensa de 12 bitcoins e meio. Alguém gravou neste bloco a seguinte mensagem: New York Times, 9 de abril de 2020, injeção de 2,3 trilhões do Fed supera o plano de resgate de 2008. Eu fui procurar essa matéria, é exatamente essa matéria aqui, tá? Com 2,3 trilhões de injeção, o plano do Fed excede o resgate de 2008, é mais ou menos isso, tá? E por que tem essa matéria aqui gravada no bloco do Bitcoin? Porque o bloco 1, o bloco 0, o bloco Gênesis, na verdade não é bloco 1, o bloco 0, né, que é o bloco Gênesis, ele tem aquela mensagem aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó? Não dá pra ver muito bem, tá? Mas é uma capa do The Times. E ele diz o seguinte, sobre o plano de resgate, lá em 2008, tá? Ele diz sobre o plano de resgate dos governos para salvarem os bancos. Lembra que a gente estava naquela crise do subprime, estava se livrando daquela crise, ou estava entrando de uma forma aprofundada naquela crise, e aí o Satoshi Nakamoto ele gravou exatamente essa capa aqui, ó, do The Times, tá? E aí, isso é histórico no Bitcoin, né? E agora, nesse segundo halving, né, o último bloco antes do halving, alguém gravou, e quem que gravou? Não sei, pode ter sido eu, pode ter sido você, tanto faz quem gravou, né? Existe essa mensagem aqui, criptografada aqui no bloco, né? Então na Coinbase Data tem essa seguinte mensagem: New York Times, 9 de abril
de 2020, injeção de 2,3 trilhões supera o plano de resgate de 2008 do FID, tá? Banco Central Americano. Isso é muito legal, isso é excepcional. E aí tivemos o bloco 630, vou clicar nele aqui agora, ver se minha conexão tá boa. E aí o bloco número 630, onde aconteceu o halving, você lembra que eu marquei aqui atrás, no bloco anterior, 12 bitcoins e meio, agora ó, você já vê a recompensa de 6,25, tá? Então ele foi minerado pelo Antpool, o Antpool também deixou uma mensagem aqui, olha só. Mined by Antpool, Antpool é um pool de mineração, dá pra ver, onde tá aqui? Onde mostra que é a Antpool que minerou. Aqui, ó, a Antpool que minerou esse bloco e eles mesmos gravaram aqui essa mensagem na Coinbase aqui, tá? Só para você entender, além dos 6,25 bitcoins que o minerador ganha ao minerar esse bloco, né, ao resolver essa equação matemática mega complexa, ele ainda ganhou 0,9 aqui, ó, 0,9, quase um Bitcoin aqui de FIIs, ou seja, todas as transações que caíram nesse bloco, o minerador também leva para casa na fatia do bolo, tá? Então, ao todo, a mineração, tá? Os 6,25 Bitcoins gerados, mais as FIIs, mais as taxas que rolaram dentro desse bloco, o minerador levou nesse bloco aqui 7,15, tá? Então aconteceu o bloco número 630 e aí a partir daí demorou 40 minutos, mas aí abriu a porteira, o próximo bloco rolou um pouquinho depois, mas olha só, de FIIs, o minerador, além dos 6,25 bitcoins do bloco, padrão do bloco, tá? Ele levou também mais 1,3 bitcoin de FII, ou seja, ao total, a Slush Pool minerou 7,61 bitcoins, quase 7,62 bitcoins nesse bloco aqui, o 630.001, tá? Também deixaram uma mensagem aqui e tal, não sei o que. Beleza, é mais ou menos por aí, tá? Então, de histórico na vida do Bitcoin, principalmente aqui, gostei muito de quem deixou essa mensagem aqui sobre fazendo essa capa aqui, essa referência à capa do The New York Times, tá bom? E óbvio que é uma brincadeira com essa outra capa aqui, lá de 2008, tá certo? Que o Satoshi deixou no primeiro bloco. Legal, muito legal. Vamos falar agora, só para deixar claro, tá? Essa transmissão aqui teve 11 mil pessoas. Ó, mais de 11 mil pessoas assistiram essa live aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver. Foram 3 horas de transmissão. Chegou a bater 2.300 e qualquer coisa pessoas simultâneas ali. Muito legal mesmo, tá bom? E a gente não teve tempo de divulgar. Eu divulguei no vídeo tipo às 9 da manhã e o bagulho aconteceu às 3 horas da tarde. Foi muito legal. Agradeço todos que estavam lá com a gente. E quem não estava também, show de bola. Isso aí é a criptoeconomia acontecendo e não tem nada que segure. Não tem governo, não tem riquinho, não tem nada, não tem baleia que segure, não tem nada. O Bitcoin, não é que ele vai acontecer, o Bitcoin já aconteceu. E uma dúvida que o pessoal, deixa eu botar aqui nessa tela, uma dúvida que o pessoal sempre tem é o seguinte: e aí, Felipe, quando, e isso rolou na live ontem, e aí, quando que nós vamos ter um deslanche do Bitcoin? Quando que ele realmente vai? Cara, ele já foi, não é que quando ele vai, ele já foi. Talvez se você chegou agora, ou muito próximo de agora, você esteja acostumado com esse preço de 8.700 dólares. Ah, mas ele foi a 10, foi a 20, foi a 9, foi a 6, show, ótimo. A gente tem que entender o seguinte: quando ele foi criado ali, ó, no ano zero, tá? Marco zero dele, bloco zero, ele valia zero. Ninguém queria saber de Bitcoin, ninguém comprava Bitcoin, não tinha Bitnada, não tinha Fernando Urich, não tinha nada. Era um monte de nerd com negócio, com código, totalmente diferente do que é hoje, eu digo em termos de carteira, de facilidade, de usabilidade, e simplesmente existia o Bitcoin e ele valia zero. Zero, e as pessoas encarteiravam um negócio que valia zero. Hoje ele não vale zero, ele vale 8.764 dólares a mais. A gente tá falando de 51 mil reais, ele valia zero, hoje ele vale 51 mil reais. Quanto que tá aqui? Deixa eu olhar aqui embaixo. 51.299 é o último preço da Bitcoin Trade, aqui embaixo, você olha aqui, ali ó. Então não é quando o Bitcoin vai, é quando ele já foi, ele já foi. Ele vale 51 mil pila essa porra. 8.763. Ele valia zero. Zero. Ele valia zero, agora ele vale 8 mil. Então não é quando ele vai, quanto ele vai valer, ele já tá valendo, já é um absurdo, já é o ativo que mais vale na história. Não tem essa de, o Bitcoin vai valer alguma coisa, vai ser usado, ele já é uma realidade, e já há muito tempo. Há pelo menos uns 6 anos que ele já é uma realidade, que ele já tem valor de verdade. Quando ele tinha tipo 10 centavos de valor, já valia muito, porque ele saiu de zero. Ele saiu de zero para 10 centavos, é muito. Agora ele não tá mais 10 centavos, ele tá 8.700 dólares. Chegou a bater 20 mil, 70 mil reais aqui no Brasil, um absurdo, tá? Então vamos falar aqui sobre o valor de mercado, tá? Das 5.460 moedas por valor de mercado aqui no CoinMarketCap, a gente tem
240,4 bilhões de dólares de valor de mercado, e o volume financeiro nas últimas 24 horas foi de 182 bilhões e meio, é bastante coisa, tá? Bastante coisa. E a dominância do Bitcoin, 67%. Só pra gente ver aqui, principalmente aqui do top 10, top 20, a gente tem algum respiro com algumas altcoins. Por exemplo, Ethereum subindo 0,61%, XRP 0,48%, Bitcoin Trash cai praticamente 0,02%, ou seja, está praticamente empatadona aqui com as últimas 24 horas aqui. Bitcoin SV 3,6% de alta, Litecoin 0,78% de alta, Binance Coin 4,79% de alta, EOS 0,23% de alta, Tezos na 10ª posição 2,6%. Cardano sobe 7% nas últimas 24 horas, Stellar sobe 4% e por aí vai. Hoje o dia me parece um pouco mais robusto para as altcoins que a gente viu nos últimos dias, né? Talvez o pessoal com uma empolgação acima do normal com o halving, o pessoal falou, não, deixa eu estar no Bitcoin, então deixa eu tirar um pouquinho das altcoins, deixa eu sair das altcoins, deixa eu ficar um pouquinho no Bitcoin para pegar esse movimento todo, tá? E aí, conforme as coisas vão se normalizando e tal, o pessoal vai voltando para altcoins. E a gente vê nesse momento, com algumas exceções negativas, como o Bitcoin Cash, que está praticamente empatada, a Chainlink e a Unos, que estão aqui um pouquinho negativa, as principais top 20 aqui estão subindo, e algumas subindo até bastante, como por exemplo a Bitcoin SV subindo 3%, Binance Coin subindo 4%, Stellar subindo 4% e Cardano subindo 7%, tá bom? E depois dos últimos, sei lá, 3 ou 4 ou 5 dias aí, tudo em queda, a gente vê alguma subidinha das altcoins. Então o Bitcoin é o seguinte, vamos botar ele aqui o valor em dólar, Bitcoin é 8.766 dólares com a doletinha valendo desvalorizado R$ 5,82, você vê o preço ali em real, 51.299, deixa eu atualizar, ver se mudou, não, é isso mesmo, R$ 51.299 um Bitcoin. Obviamente você consegue comprar frações de Bitcoin. Fizeram uma pergunta ontem, né? Porque o Bitcoin é o seguinte, o Bitcoin ele é perfeitamente divisível. Hoje a gente tem 8 casas decimais, então você pode dividir o Bitcoin em até 8 fraçõezinhas, né? Então 0,00001, tá? Você consegue dividir em 8. E alguém fez uma pergunta, bom, mas é possível aumentar essas 8 casas de divisão? Sim, é possível. Você pode ter 200 mil casas de divisão, tá? Então você pode ter 0,000 quase que infinito, tá? Para isso acontecer precisa de um consenso da rede, tá certo? Consenso dos... eu não tenho certeza se dos mineradores, alguém me responde isso aí, tá? Não tenho certeza se dos mineradores ou dos programadores, tá? Do Bitcoin Core. Enfim, você consegue deixar o Bitcoin muito divisível. Por que essa pergunta? Porque um dia um satoshi pode valer acima de $1. Tá? Então ou um satoshi pode valer tanto, ele pode ser tão absurdamente valoroso que você precise quebrar ele em várias partes para você ter frações ali, tá? Então sim, é possível. E a gente vai olhar o volume financeiro nas corretoras, nas principais corretoras aqui nas últimas 24 horas, e é uma porrada, porque a Binance negocia mais de 10 bilhões, não são milhões, tá? Não é milhões com M, são bilhões com B. São 10,2 bi de dólares, tá? BitMEX em segundo lugar com 5 bilhões de dólares, OKEx um pouquinho acima de 4 bilhões de dólares, HitBTC, Huobi acima também de 1 bilhão, a Huobi 1,4, a HitBTC, é 1,4 isso? 1,4 a Huobi, HitBTC 1,03 bilhões, tá? Então você vê que a Binance ela pega a maior fatia do mercado aqui, que era da BitMEX, a BitMEX nos últimos 2 anos teve a maior fatia do mercado, agora você vê a Binance pegando essa fatia, inclusive a Binance hoje ela tem um volume maior, tá? A gente vem acompanhando isso há algum tempo, ela tem um volume maior que as duas, a segunda e a terceira somadas, tá? Combinadas, então a Binance 10,2 bilhões, BitMEX e OKEx acima de 9,1 bilhões aqui de dólares, tá? E a Binance ainda coloca mais de 1 bilhão e 100 milhões em cima, tá bom? Deixa eu deixar um recado aqui para vocês. Decifrando o trade do Bitnada, vamos abrir turmas agora, finalzinho do mês, lá pro dia 20, 22, 23, não sei direito ainda, tá? Mas a gente vai abrir esse mês. Para você fazer parte, coloca o seu e-mail, coloca o seu nome aqui, bitnada.com.br/decifrando, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? bitnada.com.br/decifrando, coloca o seu melhor e-mail, coloca o seu nome, eu te chamo. Qual que é a diferença dessa vez? A gente vai transformar o curso em comunidade, tá? Então, além do conteúdo técnico, análise gráfica, análise técnica, trend following, tudo sobre mercado, né? Aprender por que o mercado sobe, por que o mercado cai, parar com essa sardinice de fulano falou que vai cair, o Joey não sei o que falou que vai subir. Tem que parar com essa sardinice para entender por que o mercado sobe e por que ele cai.
e tentar se precaver quando o negócio cai e tentar estar em cima quando o negócio sobe. É mais ou menos isso que serve a análise técnica. Sem sardinhagem, totalmente descomplicada, tá? O que que vai rolar agora de diferente? Nós temos 3 produtos, são os carros-chefes aqui do Bitnada. Os sinais, principalmente, e o PHE. Um pouquinho abaixo, em número de pessoas, a gente tem o PHE Bovespa, tá? Então, a gente tem sinais para Bovespa, pelo nosso analista técnico CNPI, o Henrique Paiva, sinais para criptomoedas e sinais de hold, tá? Então, mais de longo prazo, e a gente tem sinais de curto prazo, que a gente faz scalp. Cada produto desse é vendido separado. O que a gente vai fazer? Quem assinar o Decifrando Trade nessa próxima turma vai pegar por 12 meses todos esses produtos, tá? Então são mais de, sei lá, 3, 4 mil reais de bônus que o cara vai receber assinando o nosso curso, sem contar o material de estudo aqui do Decifrando Trade, tá? Então bitnada.com.br/decifrando, fica ligado aí. Bom, falamos sobre isso, falamos também... Falamos. Show. Vamos falar do gráfico, então, que é o que nos resta a falar. Já com 15 minutos, quase 16 minutos de vídeo. Olha só. A gente vê aqui o Bitcoin batendo nesse fundo e batendo nesse topo, né? Então, olha só o que a gente tem aqui agora. Estamos batendo no topo de 10 mil dólares, bateu 9.900 e qualquer coisa, né? Então, praticamente 10 mil dólares. Houve uma rejeição de preço, tá? Então, a galera falou, não, 10 mil dólares, não vamos deixar nos 10 mil dólares. Pumba, jogaram lá para baixo. Quando joga lá para baixo, ele bate 2 vezes aqui nos 8 mil dólares, olha só, 8.100, 8.000 que seja, tá? Ele bate aqui nos 8 mil dólares e a galera fala, não, peraí, 8 mil também não. Aí vocês estão de brincanagem comigo, vamos voltar um pouquinho para cima. E aí fechou o dia aqui, anteontem fechou em 8.700, ontem fechou em 8.500 e quase 8.600, e hoje a gente abriu com 8.500 e qualquer coisa, estamos em 8.700 e qualquer coisa aqui, 8.775, então mais ou menos no valor de ontem, tá? Se a gente colocar aqui uma linha horizontal, coloquei uma linha horizontal verdinha, vamos mudar de cor essa linha? Vamos colocar outra coisinha, vou botar um vermelho. Pronto, um vermelhinho aqui. A gente vê que ele vai coincidindo com outras zonas de preços, olha só. Tá? Então isso aqui pode ser uma zona de suporte que o Bitcoin bateu aqui em 8.700 qualquer coisa, 8.500 e pouco, e agora pretende tomar outros rumos, tá? Lembrando que, deixa eu colocar, antes de falar das médias, a gente tem o preço do Bitcoin batendo os 3.800, então abaixo de 4 mil dólares, quando a gente teve esse crash muito louco de março, tá? Tivemos esse crash bizarro, palpitação no coração, o nego se matando, foi uma loucura isso aqui. E aí de lá pra cá a gente tem uma alta, peguei direitinho aqui, a gente tem uma alta até agora de 127%, chegou a ser 160, olha, 158%, é isso, 160% chegou, absurdo, né? A gente está falando aqui de 55 dias, de menos de 2 meses, né? Depois de uma queda bizarra, onde o mundo inteiro caiu, o dólar caiu, ações caíram, foi sinistro, né? E agora a gente tem aqui 126 praticamente, 127% de alta, tá? Então a tendência continua de alta? Sim, continua. Pô, o negócio que acaba de subir 127%, a tendência é muito de alta. Apesar de ter caído desde o seu topinho aqui, no sábado, dia 8 de maio, apesar dele ter caído 17% e agora estar em mais ou menos 12%, ainda é uma tendência muito de alta, né? Você não precisa ser muito estudioso de gráfico para ver que isso aqui claramente está de alta. Agora, vamos ver essa reversão aqui, se foi só uma correção para uma nova alta, ou se ele de fato não vai aguentar esses valores aqui acima de 8, 9, 10 aqui, ou se ele quer botar pressão para baixo de novo. Vamos colocar as médias aqui para a gente ver, porque as médias baseiam bastante a gente aqui, tá? Agora você vê que o gráfico está bem... Como é que eu fecho isso aqui? Ah, aqui. Você vê agora que o gráfico está bem poluído, né? Eu vou tirar algumas linhas daqui. Eu vou tirar essas linhas todas daqui, tá? Aqui a gente já sabe que é o topinho, tá? Eu vou tirar até essas duas. Pronto, tá clean agora o gráfico. Tá clean, pronto. Perdemos os suportes todos. Olha só, a gente fala sempre das médias, né? E aqui eu gosto de usar as médias, eu uso essas color, né? O pessoal pergunta, Felipe, que média que é essa que muda de cor quando vira, quando sobe, quando desce? Olha aqui ó, no cantinho esquerdo aqui de cima, aqui, ó, color, MA, EMA/SMA, e aí você regula qual é o período, tá? Então o que a gente tem aqui? Deixa eu tirar essas setinhas também, deixar clean essa porra aqui. Então o que a gente tem agora, nesse minuto, nesse momento? A gente tem a média de 50 períodos, estamos no gráfico diário, tá? Time frame diário, tá? Temos aqui ó, a média de 50 períodos,
Virada para cima desde aqui do dia 26 de abril, interessante. Temos aqui a média de 200 períodos, que ela é muito mais lenta, óbvio, são 200 períodos, né? A média de fechamento, você pega o preço de fechamento dos últimos 200 candles e divide por 200, tá? E vai dar essa média aqui que nesse momento está em 8.026. Então olha só, pumba, média para cima também, tá? Tá verdinha aqui, junto com a média de 50 aqui, ela tá verdinha. E a gente tem essa média de 21 que geralmente ela acompanha mais o preço. Por ser uma média mais compacta, ela acompanha mais o preço. Óbvio, né? Essa aqui a gente falou que é uma média de 200 períodos dividido por 200. É o fechamento de 200 períodos dividido por 200. A gente tem o preço médio de 200 dias. Aqui é de 21. Você pega os últimos 21 fechamentos, então ó, 1, 2, 3, até os 21 e divide por 20. Então são os fechamentos, divide por 21. E a gente vai ter o valor médio de preço, que nesse momento está aqui em 8.500, ela também está para cima, olha só. Ela está verdinha aqui, ó, bem que teve um dia para baixo aqui, mas ela está verdinha desde o dia 31 de março. Tá? Teve um dia aqui que virou para baixo, aqui outro dia que virou para baixo, mas enfim, ela está verdinha aqui desde praticamente o dia 31 de março, né? E aí, pumba, ela está aqui exatamente, o preço está exatamente acima da média de 21, que está em 8.500. Então, nesse momento, a gente continua com as três principais médias, 21, 50 e 200, viradas para cima. E o preço atual do Bitcoin está acima da média dessas três médias, tá? Então você vê que nesse momento, quem que faz o suporte do preço? Quem que faz o suporte? Média de 21, olha só onde parou o preço ontem, tá? Olha onde a gente fechou ontem e abriu hoje, exatamente na média de 21. Análise técnica não funciona, Felipe, isso aí é tudo chute. É tudo chute, tudo bem. Mas eu quero estar sempre chutando assim, então, tá? Eu quero sempre botar um suporte aqui de 21 e ele parar aqui. Eu quero ter esse chute. Ou então, se você olha aqui, ó, quando ele furou ontem e anteontem, tá? Que ele deu aquela estilingada para baixo, que chegou aqui, ó, 8.095, 8.183, a gente tem essa zona de preço, tá? Então não é um valor cravado, a gente sempre fala isso, né? Não é um valor cravado, é uma zona de preço. A gente tem aqui nessa zona de preços a média de 200 períodos, onde o Bitcoin deu duas estilingadas aqui para baixo e parou nela. Tá? Então, se a análise técnica não funciona, eu quero que continue não funcionando para mim, porque tudo que eu coloco aqui no gráfico acontece. E olha que são apenas três médias, mais nada. Eu tirei tudo aqui. Vocês viram, né? Tirei tudo. Vou até limpar o gráfico todo. Eu só tenho três médias. E você vê que a gente tem dois suportes fortíssimos, e a gente fala isso há muito tempo. Média de 21, média de 200 no diário. Vamos colocar no semanal, que a gente já está com 22 minutos. Falei muito hoje, né? Olha só, no semanal. Agora aqui a gente está falando de gráfico valendo uma semana. Essa aqui é a média de 50, eu deixo ela mais fininha, tá? Eu gosto de deixar ela mais fininha. Isso é opcional meu, tá? Não tem nenhum motivo do porquê. É só para diferenciar, porque geralmente a 21 e a 200 elas ficam mais longe. Geralmente, não é regra. E a de 50 ela pode ficar intercalada com a de 21. Então eu deixo ela mais fininha simplesmente para eu poder me organizar aqui, tá? Então olha só, média de 21. Pô! Onde ela está agora, Felipeta? Onde está a média de 21? Exatamente no preço. Aqui, 8.700, que é o preço do semanal, tá? Média de 21, que é essa aqui, ó. A gente quase, quando bateu aqui o fundinho semana passada e ontem também, né? A gente quase bate na média de 21, ou seja, novamente média de 50, média de 21 exercendo o suporte. E a média de 200 está um pouquinho aqui embaixo, está um pouco mais embaixo, ela essa aqui, ó. Tá? Ela é mais longa, são 200 semanas de média, a gente tem aqui na Coinbase, a gente só tem preço dela a partir de outubro de 2018, tá certo? E aí a gente teve duas quedas nela, tá? Em 2018 aqui para 2019, né? Dezembro de 2018, começo de fevereiro, aliás, de 2019. E a gente sobe infinito aqui. E novamente, quando a gente cai nesse crash aí do dia 12 de março, 13 de março, 11, 12, 13, 14 de março, a gente segura também nessa zona de preço aqui, que é a média de 21. Apesar de ter um crash absurdo e ter ido lá embaixo, ter furado lá embaixo, tá? E aqui vieram teorias, não, você tem que botar a média de 300, né? O riquinho lá, o tal do Joey, não, é a média de 300 que funciona. Tá, e aí se perder a média de 300, vai o quê? A média de 400? Aí depois a média de 500, a média de 227, aí começa a criar média, começa a sabe? Então tem que ter embasamento para usar essas coisas, pessoal. Não adianta só falar ou ouvir o que alguém falou. O cara botou uma média de 300 para justificar alguma coisa. Qual que é o sentido disso? Quem que usa isso? E aí você perde a de 300 e vai falar o quê? Que é de 425? Não faz o menor sentido, tá? Então olha só, nesse momento, apesar da queda dos 10 mil aos atuais 8.700, estamos numa tendência de alta. A gente tem aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta foram interrompidas por essa última semana, que não deu alta, e agora vamos ver o que acontece. Na minha opinião, continuamos numa tendência de alta de curto prazo, tá? Desde que a gente caiu aqui dos $3.500 aqui, $3.800, a gente está nessa tendência. Falei muito, né? Falei muito. Olha só. Especialista explica se o Bitcoin pode bater 100 mil após o halving. Então é uma matéria aqui do Criptofácil falando sobre o Plan B, que ele fez ele tem essa teoria do Stock to Flow e RSI, né? E aí o Gino aqui do Criptofácil, ele me chamou para comentar essa matéria. E obviamente embasado com tudo que eu aprendi com o Henrique Paiva, a gente rebateu um pouco essa ideia de que o Bitcoin vai subir por conta do halving. Tanto é que o halving aconteceu e o evento do halving não explodiu o preço. Alguém está vendo Bitcoin a 200 mil? Não. Por quê? Porque o que faz o preço subir ou cair? É bem simples, oferta e demanda. É gente disposta a comprar o ativo cada vez mais cara versus gente não disposta a manter o ativo nesse preço. Então eles querem vender, eles querem desovar, querem fazer o lucro. Tá? Então não tem muito a ver com RSI, não tem muito a ver com Stock to Flow. Na realidade, é uma frase que o Henrique fala que é o seguinte, o Bitcoin, ele tá cagando pro RSI. O Bitcoin tá cagando pro RSI, ele tá se cagando pro RSI. Pode botar o RSI que for. Essa parada de sobrecomprado, sobrevendido, Bitcoin tá cagando, né? Então um indicador, o RSI, por exemplo, é um indicador que você tem que usar como base para tomar algumas decisões. E não como uma coisa certeira. Não, meu Deus, tá sobrecomprado, eu vou vender, tá sobrevendido, eu vou comprar. Pô, se fosse assim, acabou, né? Todo mundo era bilionário, você aprendia na escola. RSI, olha, abre o gráfico lá, criançada, quarta série. Acima de 70, sobrecomprado, então vende. Abaixo de 30, sobrevendido, então compra. Acabou. Todo mundo era rico, todo mundo era milionário, se fosse só essa regra. O RSI é o índice de força relativa, tá? Então ele faz uma teoria baseada em RSI e o Stock to Flow aqui, e eu rebati isso. Obviamente eu não sou o dono da razão, pelo amor de Deus, tá? Mas a minha opinião é o seguinte, porque ele falou o seguinte, olha, nos últimos 2 halvings, o preço subiu. Claro que o preço subiu. O Bitcoin sobe desde o dia da sua criação. Você consegue cravar que é o halving? Ele subiu 180 milhões por cento. É exatamente o halving que subiu? Ou não? O halving faz parte dos fundamentos do Bitcoin e aí todos os fundamentos englobados a gente tem uma alta de preço. A gente tem um valor, né, no Bitcoin. Aí sim, aí eu concordo. Agora, o evento do halving está precificado desde o marco zero. Desde o marco zero, desde do bloco zero do Bitcoin. Simples. Por quê? Porque ele faz parte de todos esses fundamentos. Não é o dia do halving, um evento ali do halving, é um evento de longo prazo, né? Então eu coloco aqui, inclusive, e é uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, se a gente tivesse 10, 15, 20, 30 halvings já acontecido para a gente poder pegar os números e estudar, a gente poderia ter uma validade um pouquinho maior de estatística, né? Agora, a gente só teve dois halvings. Então, estatisticamente, olha só, dados de apenas 2 halvings tem pouca validade. E eu, inclusive, eu falo o seguinte aqui, né? Em algum lugar eu falo o seguinte, aqui ó, seria a mesma coisa que eu afirmar que porque choveu ontem vai chover hoje. Gente, ontem fez sol, hoje vai fazer também? Baseado nisso, chega até a ser um absurdo, né? E eu falo sobre a valorização. Isso quer dizer que eu acho que o Bitcoin vai cair? Não, não acho. E eu já dei essa opinião aqui. Acho que o Bitcoin vai subir, mas não é exatamente o efeito do halving do dia seguinte. É um efeito de longo prazo, tá? É o terceiro halving, a terceira diminuição. Daqui 4 anos a gente vai ter mais uma diminuição no valor, na quantidade minerada. Isso tudo já está sendo precificado. Isso tudo está acontecendo. Não é o dia do halving ali, o olho do mosquito ali em si, que vai fazer o negócio subir. Muito menos o RSI. Muito menos o RSI. Isso aí é um indicador que você compara, você coloca no seu jogo. Não é para você usar o RSI como fonte de entrada ou saída. Isso não existe, tá? Se quiser ler um pouquinho mais, eu falei bastante coisa. Essas aspas aqui são todas minhas, coisa pra caramba, né? Inclusive eu falo aqui, ó, que o primeiro halving que aconteceu, antes de acontecer o primeiro halving, antes do dia 28 de novembro de 2012, o Bitcoin já tinha subido 122%. Então, olha só, 122 mil por cento, 122 mil por cento, tá? E eu tenho isso aqui nesse gráfico, tá bom? Então é o seguinte, é o evento do halving, é o evento que faz o preço subir? Obviamente que não. Obviamente que não. São 122 mil por cento de alta até o dia do halving. Então, obviamente, o preço já está subindo antes. Então, o ativo, desde a sua criação, historicamente, ele só está subindo. Então, você pode colocar qualquer coisa. Você consegue embasar... Você pega um ativo que está subindo há 11 anos 190 milhões por cento,
que é o que o Bitcoin já subiu até hoje, ou até 20 mil dólares que seja, eu consigo pegar esse valor e embasar qualquer coisa. Eu consigo embasar que a fome na África faz o aumento do Bitcoin. Por quê? Porque eu pego esse período, pego a fome que está aumentando, nem sei se está aumentando, estou chutando, tá? Eu pego a fome que está aumentando versus o Bitcoin que está subindo e falo, ó, tem correlação. Porra, aí fica fácil, tá? Então, por isso que a gente tem o Bitnada aqui, para desmistificar algumas coisas, pelo menos é a minha opinião, tá certo? Não sou o dono da verdade. Pra gente encerrar, conteúdo exclusivo do Bitnada, já são 1.451 pessoas. Amigos, obrigado, pessoal. @exclusivo Bitnada, vai estar o link aqui na descrição, ou você vem na lupinha do Telegram e bota aqui @exclusivo Bitnada, e todo dia a gente coloca alguma informação, alguma coisa, algum texto, algum áudio, alguma coisa, beleza? Deixa eu botar aqui. Dalila, tira aqui a Dalila aqui, ó, peitelha. Dá oi, Dalila, peitelha do Halvin. Vou mudar o nome da Dalila, vou botar o nome dela de Halvin. Bom, tela final. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, ajuda a gente aqui comentando, ajuda a gente mandando esse vídeo, se você gostou, obviamente, para outras pessoas, para outros grupos, etc. E é isso aí. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, já são mais de 30 minutos. E é isso aí, um beijinho, tchau, tchau.